Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in a Year, foi produzido pela Ascension e essa versão brasileira é traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 327, vamos ler um capítulo mais curto hoje, capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, depois Romanos 9 e 10 e Provérbios 27, versículos de 10 a 12. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, nós recomendamos a Bíblia do Peregrino. Para você saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo e você pode se inscrever no canal e ativar o sininho. Acho que eu nunca falei essa intro tão rápido. Eu só tô tentando agilizar pro episódio não ficar tão longo, que nem foi ontem, né, e nos últimos dias. Daí eu pensei, eu vou falar a intro mais rápido, aí vai sobrar mais tempo. Como se no final vocês fossem dizer, olha, ele terminou o episódio 7 segundos mais rápido hoje. Enfim, como eu disse, é o dia 327. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a carta de São Paulo aos Romanos, capítulos 9 e 10 e Provérbios 27, versículos de 10 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Os 7 diáconos. Por essa ocasião, aumentando o número dos discípulos, os de língua grega começaram a murmurar contra os de língua hebraica, pois suas viúvas eram desatendidas no serviço diário. Os 12 convocaram todos os discípulos e lhes disseram: Não é justo que descuidemos a palavra de Deus para servir à mesa. Portanto, irmãos, designai 7 homens dos vossos, respeitados, dotados do espírito e de prudência, e os encarregaremos dessa tarefa. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Todos aprovaram a proposta, e elegeram Estevão, homem de fé e cheio de Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, oraram e lhes impuseram as mãos. A mensagem de Deus se difundia. Em Jerusalém crescia muito o número dos discípulos e muitos sacerdotes abraçavam a fé. Estevão preso. Estevão, cheio de graça e poder, fazia grandes milagres e sinais entre o povo. Alguns membros da sinagoga dos emancipados, gente de Cirene e Alexandria, da Cilícia e da Ásia, puseram-se a discutir com Estevão, mas não conseguiam resistir à sabedoria e espírito com que falava. Então subornaram alguns que declararam tê-lo ouvido blasfemar contra Moisés e contra Deus. Amotinaram o povo, incluindo senadores e letrados, chegaram, apoderaram-se dele e o conduziram ao conselho. Apresentaram testemunhas falsas que declararam: Este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei. Ouvimo-lo afirmar que Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos legou. Todos os que estavam sentados no conselho fixaram nele o olhar e viram que seu rosto parecia o de um anjo. A carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 9. A escolha de Israel. Vou falar-vos sinceramente como cristão, sem mentir, e o Espírito Santo confirma o testemunho de minha consciência. Sinto uma tristeza muito grande, uma dor incessante na alma. Eu, por meus irmãos, os de minha linhagem, desejaria estar excluído da companhia do Messias. São israelitas, adotados como filhos de Deus, têm sua presença, as alianças, as leis, o culto, as promessas, os patriarcas. De sua linhagem, segundo a carne, descende o Messias. Seja para sempre bendito o Deus que está acima de tudo. Amém. Não é que a promessa de Deus tenha falhado, pois nem todos os que procedem de Israel constituem Israel. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, mas é em Isaque que continua a tua linhagem. Isto é, os filhos carnais não são os filhos de Deus, mas são considerados sua linhagem os filhos da promessa. A promessa soa assim: Por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Ainda mais, também Rebeca concebeu de um só, de Isaque, nosso patriarca. Portanto, antes que nascessem, antes que fizessem algo bom ou mal, para que o desígnio escolhido por Deus se cumprisse, não pelas obras, mas pela vocação, Rebeca recebeu um oráculo: o maior servirá ao menor. E assim está escrito: Amei Jacó, rejeitei Esaú. O que diremos? Que Deus é injusto? De nenhum modo. Ele diz a Moisés: Eu me compadeço de quem quero e tenho piedade de quem quero. Ou seja, não depende de querer nem de correr, mas de que Deus tenha piedade. O texto da Escritura diz ao faraó: Com este objetivo te exaltei,
para mostrar em ti minha força e para que minha fama se difunda por toda a terra. Ou seja, daquele que ele quer tem piedade, àquele que ele quer endurece. Objetarás: por que ele se queixa, se ninguém pode opor-se à sua decisão? E tu, homem, quem és para replicar a Deus? Pode a obra reclamar contra o artesão porque a faz assim? Não tem o oleiro liberdade para fazer da mesma massa um objeto precioso e outro sem valor? Suponhamos que Deus quisesse mostrar sua cólera e manifestar seu poder, aguentando com muita paciência objetos odiosos destinados à destruição, para manifestar também a riqueza de sua glória nos objetos de sua compaixão, predispostos à glória. Pois estes somos nós, aos quais chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os pagãos. Como diz Oséias: chamarei o não povo de povo meu, e de amada a desamada. E onde antes lhes dizia, não sois meu povo, aí se chamarão filhos do Deus vivo. Sobre Israel, Isaías proclama: ainda que os israelitas sejam numerosos como a areia do mar, somente um resto se salvará. O Senhor vai executar no país a destruição decretada. O próprio Isaías prediz: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado um resto, seríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. O que diremos, então? Que os pagãos que não procuravam a justiça a alcançaram. Entenda-se a justiça pela fé. Ao contrário, Israel, que procurava uma lei de justiça, não a alcançou. Por quê? Porque a procuravam pelas obras e não pela fé. E assim tropeçaram na pedra de tropeço, segundo o escrito: porém em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de precipício, e também quem se apoiar nela não fracassará. Capítulo 10. Salvação universal. Irmãos, o que desejo de coração, o que peço a Deus por eles é a salvação. Dou testemunho em seu favor de que sentem zelo por Deus, embora mal entendido, pois não reconhecendo a justiça de Deus e querendo afirmar a própria, não se submeteram à justiça de Deus. Porque o Messias é o fim da lei, para a justiça de todos os que creem. Referindo-se à justiça da lei, Moisés escreve: aquele que a cumprir viverá por ela. Ao contrário, a justiça que procede da fé soa assim: não digas em teu íntimo, quem subirá ao céu, ou seja, para fazer o Messias descer, ou quem descerá ao abismo, ou seja, para fazer o Messias subir. O que acrescenta? A palavra está ao teu alcance, na boca e no coração. Refere-se à palavra da fé que proclamamos. Se confessas com a boca que Jesus é Senhor, se crês de coração que Deus o ressuscitou da morte, tu te salvarás. Com o coração, cremos para ser justos. Com a boca, confessamos para ser salvos. Pois a Escritura diz: quem nele confia não fracassará. E não há diferença entre judeus e gregos, pois é o mesmo Senhor de todos, generoso com todos os que o invocam. Todo aquele que invocar o nome do Senhor se salvará. Contudo, como invocarão se nele não creram? Como crerão se não ouviram falar dele? Como ouvirão se ninguém lhes anuncia? Como anunciarão se não os enviam? Como está escrito: que belos os pés dos mensageiros de boas notícias. Só que nem todos respondem à boa notícia. Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nosso anúncio? A fé entra pelo ouvido, ouvindo a mensagem do Messias. Mas eu pergunto: acaso não ouviram? Claro que sim. Sua pregação atinge a terra inteira, até os confins do universo suas palavras. Insisto: e Israel não entendeu? Primeiramente fala Moisés: eu os enciumarei com um povo ilusório, os provocarei com uma nação insensata. Isaías se atreve a dizer: fiz-me encontrar pelos que não me procuravam, apresentei-me aos que não perguntavam por mim. Referindo-se a Israel, diz: o dia inteiro tinha as mãos estendidas para um povo rebelde e desafiador. O livro de Provérbios, capítulo 27, versículos de 10 a 12. Não abandones o amigo teu e de teu pai, e na desgraça não vás à casa de teu irmão. É melhor vizinho perto do que irmão longe. Tem juízo, filho meu, dá-me essa alegria, e poderei responder a quem me ofende. O sagaz vê o perigo e se esconde, o incauto segue em frente e paga por isso. Pai do céu, nós te louvamos e te agradecemos, sempre.
todos os dias, Senhor Deus. Te louvamos e te agradecemos todos os dias. Muito obrigado por nos ter escolhido como seus amados. Obrigado por nos escolher para sermos teus. Obrigado por nos enviar teu Espírito que transforma nossos corações. E obrigado por nos dar o dom da fé. Fazemos essa oração por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Às vezes a gente reza e a única coisa que vem na nossa cabeça é agradecer, né? Simplesmente agradecer a Deus. E como já falamos aqui várias vezes, essa comunidade é bem grande. É tão grande que sabemos que hoje pode ser o pior dia da vida de um de vocês que estão ouvindo. E por isso saiba que sim, estamos rezando por você. Porém, ao mesmo tempo, todos nós temos tanto a agradecer, sempre. De alguma forma ou de outra, temos algo a agradecer. Enfim, hoje vimos o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que é bem curtinho, tem só 15 versículos, e ele tem o subtítulo de Os 7 Diáconos. E lá o que vemos são os judeus de língua grega, meio que se desentendendo com os que falavam a língua hebraica. E a causa desse desentendimento foi basicamente que eles acreditavam que suas viúvas estavam sendo negligenciadas no serviço diário. Na verdade, não diz que eles acreditavam. Diz que era algo que estava acontecendo, né? Diz lá. Os de língua grega começaram a murmurar contra os de língua hebraica, pois suas viúvas eram desatendidas no serviço diário. E, assim, a comunidade cristã está lá cuidando de viúvas e órfãos, porém eles estão negligenciando as viúvas e os órfãos que fazem parte de um grupo diferente de cristãos, que é os que falavam grego. E, cara, pensa nisso. Esse é o capítulo 6 da história da igreja. A igreja começa, basicamente, quando Jesus disse que construiria sua igreja sobre o apóstolo Pedro, sobre aquela rocha. Então, no capítulo 2, temos o dia de Pentecostes, que é o nascimento da igreja, e agora, aqui, 4 capítulos depois, no capítulo 6, já está aparecendo problema. As pessoas já estão se dividindo. E mais tarde, em 1 Coríntios, vamos ver ainda mais divisões. E vamos ver mais disso também aqui em Atos dos Apóstolos. Mas aqui temos o começo disso. E essa primeira divisão acontece porque algumas pessoas estão sendo tratadas de forma diferente das outras. E isso não é bom, mas era de se esperar, eu diria. Porque, embora o Espírito Santo seja a alma da igreja, né? Embora a igreja seja divina, ela ainda é composta por seres humanos que podem e que vão falhar. E é isso que acontece. Daí, então, os 12 convocam os discípulos e dizem que não é certo que nós, os 12, nós não deveríamos deixar de proclamar a palavra de Deus para servir às mesas, embora cuidar das viúvas e dos órfãos seja uma tarefa extremamente importante. Então, vamos escolher 7 homens que tenham uma boa fé e, assim, esse é basicamente o início do diaconato. A palavra grega que Lucas usa aqui quando ele se refere a aqueles que servem é diakonoi, ou diáconos. E é daí que na igreja católica temos os diáconos, né? Eu sei que em algumas outras igrejas também existe esse papel de diácono. E uma coisa que eu acho interessante se destacar sobre os diáconos aqui é que no versículo 6 mostra claramente que eles foram ordenados. Diz lá, né? Apresentaram-nos aos apóstolos, oraram, eles impuseram as mãos. Então você tem uma verdadeira ordenação. Não foi como se alguém só tivesse pego e falado, eu vou fazer isso aí, eu vou ir lá servir. Não, a ordenação estava presente já na igreja primitiva. Então os apóstolos sabiam que eles eram o episcopado, né, o episcopal, ou os bispos. Eles sabiam que existiam o presbitério, ou os sacerdotes. E então você tem esse diaconoi, ou os diáconos. Não só isso, mas logo em seguida diz que Estevão, um desses diaconoi, um desses diáconos que foi ordenado para servir à mesa, o que acontece é que, de repente, ouvimos dizer que ele estava cheio de graça e poder, fazendo milagres e sinais para o povo. Ou seja, ele saiu por aí curando e proclamando a palavra. E aí você pensa, peraí, cara, você acabou de ser ordenado para servir à mesa, mas você saiu para fazer milagres e proclamar a palavra? O que é... Bom, é bem legal, é bem incrível. Talvez isso não fosse o que os apóstolos pretendiam, mas parece que era o que Deus pretendia. E amanhã vamos descobrir o que acontece com Estevão, porque ele dá testemunho de Cristo e se torna o primeiro mártir da igreja. Agora, a igreja considera os santos inocentes, aqueles que foram mortos por Herodes, como sendo, de certa forma, os protomártires. João Batista também é alguém que foi visto como uma espécie de protomártir. Mas o primeiro mártir cristão, completamente cristão, é Santo Estevão, de quem vamos ouvir falar mais amanhã. Mas hoje também vimos os capítulos 9 e 10 de Romanos. E cara, olha isso. São Paulo começa dizendo, vou falar-vos sinceramente como cristão.
Sinto uma tristeza muito grande, uma dor incessante na alma. E por quê? Porque ele tem muitos irmãos que fazem parte do povo judeu, mas não estão reconhecendo Jesus como Cristo. Eles não estão enxergando Jesus como cumprimento de tudo que Deus havia prometido. E ele até diz: eu, por meus irmãos, os de minha linhagem, desejaria estar excluído da companhia do Messias, que pela conversão deles, se permitiria ser cortado da árvore de Cristo. E isso é o coração de um verdadeiro seguidor de Cristo, né? É ansiar, estar desesperado pelas pessoas que não conhecem Jesus. Essa ideia de eu faria qualquer coisa, eu daria qualquer coisa para que eles fossem salvos. E eu sei que muitos de nós que fazemos parte dessa comunidade temos pessoas assim em nossas vidas. Se você é pai ou mãe, talvez você tenha filhos que deixaram a fé. Talvez seus pais não conheçam Jesus. Todos nós temos pessoas em nossas vidas que amamos muito e que nunca disseram sim a Cristo, ou que disseram sim, mas depois se afastaram. Então dá para entender quando São Paulo diz: eu poderia desejar até trocar minha salvação para que eles recebessem a deles. Eu poderia desejar ser cortado da árvore de Cristo se isso significasse que meus irmãos viessem a conhecer quem Ele é. Se eles viessem a entender que Ele estabeleceu sua igreja e que eles têm um lar ali, que eles pertencem ali. E daí ele continua, ele diz que eles são israelitas, e como tal, aí ele vai listando, né, a partir do versículo 4. São israelitas, adotados como filhos de Deus, têm sua presença, as alianças, as leis, o culto, as promessas, os patriarcas, de sua linhagem segundo a carne descende o Messias. Seja sempre bendito Deus que está acima de tudo. Amém. Isso é incrível, e eu queria destacar porque nós já passamos por todo o Antigo Testamento. Então sabemos do que São Paulo está falando. Nós sabemos. E também sabemos das coisas que não estão necessariamente escritas no Antigo Testamento, mas que faziam parte da vida judaica, faziam parte da vida religiosa, da vida espiritual. Sabemos que a eles pertence a presença, a glória, as alianças, a lei, o culto, as promessas, todas essas coisas. E ainda assim, eles não estão reconhecendo Jesus. Agora, ao mesmo tempo, nós sabemos que milhares e milhares de judeus vieram a conhecer quem era Jesus. Porque, né, a igreja primitiva era composta principalmente de pessoas judias, que se tornaram cristãs, que viram que Jesus é o cumprimento. E isso é importante para nos lembrarmos. Mas daí então São Paulo continua se perguntando por que isso está acontecendo? E ele meio que, não é que ele diz eu não sei, mas ele meio que diz que é assim que as coisas são. Que tem pessoas que vão ver a verdade sobre Jesus e responderão com todo o coração. Tem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e responderão entregando suas vidas a Ele. Mas também tem pessoas que vão ouvir a palavra de Deus e não responderão. E aqui São Paulo faz uma grande afirmação quando ele diz no versículo 16, ou seja, não depende de querer nem de correr, mas de que Deus tenha piedade. E lembra, vimos isso no Êxodo, ele cita essa parte, diz lá, o texto da Escritura diz ao faraó, com este objetivo te exaltarei, para mostrar em ti minha força e para que minha fama se difunda por toda a terra. Ou seja, daquele que quer tem piedade, àquele que quer endurece. E esse é o mistério de ter fé ou não ter fé. É o mistério de como algumas pessoas podem ouvir a palavra de Deus e responder e abraçar a palavra com um coração fértil, ou podemos ouvir a palavra de Deus e ao ouvi-la podemos endurecer nosso coração. E temos que lembrar que Deus nunca faz o mal. Então, endurecer o coração de alguém não é que Deus escolheu endurecer o coração da pessoa e afastar essa pessoa dele. Mas trata-se de uma escolha nossa, de permitir que nosso coração se endureça diante de Deus. Porém, ainda assim, o oleiro, o artesão, está no controle. Este é um dos mistérios da ira e misericórdia de Deus. O mistério de ser escolhido e chamado, o mistério da predestinação e o mistério de dizer sim ou não a Deus. Mas vamos continuar porque aqui no capítulo 10 tem algo muito forte. Diz no versículo 9. Se confessas com a boca que Jesus é Senhor, se crês de coração que Deus o ressuscitou da morte, tu te salvarás. Com o coração cremos para ser justos e com a boca confessamos para ser salvos. Que bênção incrível! É o papel da fé em nossas vidas. Sabemos que somos salvos pela graça, por meio da fé, expressa em amor. Essa é a formulação católica. Somos salvos pela graça, que nos é um presente dado a nós sem custo nenhum, literalmente de graça. Através da fé, como São Paulo diz, confessamos com a boca e crê com o coração. Isso é fé, né? Aliás, no capítulo 1, São Paulo fala sobre a obediência da fé. Então, não é apenas confessar com a boca e crer com o coração, mas também tem a ver com obediência também. Mas a frase é que somos salvos pela graça por meio da fé expressa em amor.
que vivemos acreditando que pertencemos ao Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor se salvará. E aí vem essa última parte que eu acho muito importante, que diz: contudo, como invocarão se nele não creram? É o versículo 14 do capítulo 10. Como crerão se não ouviram falar dele? Como ouvirão se ninguém lhes anuncia? E daí ele diz no versículo 17: a fé entra pelo ouvido, ouvindo a mensagem do Messias. E é por isso que precisamos falar de Jesus. É por isso que Jesus precisa ser proclamado. E essa é uma das razões pelas quais estamos fazendo esse podcast A Bíblia em um Ano. Por quê? Porque uma coisa é ler nossas Bíblias. E sim, é super importante ler elas. Mas eu sinto que existe um poder misterioso que surge quando a palavra de Deus é ouvida. Não apenas lida na página, mas realmente sendo proclamada e ouvida pelas pessoas. Eu acho que tem algo nisso porque chegamos até aqui, né? Ouvimos a palavra de Deus por 327 dias. E muitas pessoas comentam nos episódios ou vêm e me falam que tem algo diferente em ouvir a palavra de Deus. É diferente você ouvir ao invés de apenas ler. Agora, obviamente, de um jeito ou de outro ainda é a palavra de Deus. E eu não estou falando que não seja. Mas eu acho fascinante que aqui no capítulo 10 da Carta de São Paulo aos Romanos, fala não apenas do poder da palavra de Deus em si, mas também sobre o poder de ouvir a palavra de Deus. Sei lá, eu acho que tem algo nisso. Não sei o que é, mas eu sei que tem. Enfim, pessoal, como dissemos, sabemos que temos muitos amigos e familiares que não têm fé. Então vamos rezar por eles. E mesmo por nós, pode haver dias em que lutamos para acreditar, lutamos para entregar nossas vidas ao Senhor, lutamos para confessar com nossas bocas, crer em nossos corações e ter a obediência da fé. E por isso precisamos de orações, precisamos de graça. É uma bênção completamente gratuita de Deus, mas podemos pedir por ela. Eu estou rezando por você para que você receba essa graça hoje. Por favor, reze por mim para que eu receba essa graça hoje. Para que juntos possamos dizer um grande sim ao Pai que nos ama. Meu nome é Padre Mike, eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.